Cumprimento a todos com a paz. Que presença maravilhosa, queridos. Estou tentando me tomar aqui fôlego, porque que presença gloriosa. O único digno de louvor, o único de toda a honra, o único digno de toda a glória é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou, nos salvou, nos resgatou e nos colocou num lugar seguro como este. E hoje nós estamos aqui em devoção ao Senhor, declarando a nossa total dependência, declarando que nós o honramos, que nós o respeitamos, que Ele é soberano sobre a nossa vida, que Ele é soberano sobre a nossa casa, que Ele é soberano sobre essa igreja, que Ele é Senhor. A palavra de hoje não tem diferença do que foi cantado. Nós acabamos de cantar que a honra, a glória, o poder sejam dados ao Senhor. Nós vamos falar nessa manhã, em continuidade, a nossa série de mensagens que tem o título A Recompensa da Honra. Hoje nós vamos tratar de um assunto, o princípio da honra e o pleno galardão. O princípio da honra. Nas ministrações que já foram feitas aqui anteriormente, nós vimos que foi mencionado coisas importantes sobre a honra. E eu quero que vocês entendam perfeitamente. Quando nós falamos de honra, nós estamos falando honramos a Deus, honramos as pessoas, os que estão abaixo de nós, os que estão acima de nós, os que estão ao lado nosso. Então não fique pensando vocês, eu tenho espírito independente, eu só honro a Deus, mas as pessoas não. Ei, nós vamos aprender através da palavra. Pastora Renata, ela foi muito feliz e declarou-nos a semana que antecedeu que Jesus deixou de realizar milagres em Nazaré, na sua cidade natal, porque as pessoas não o honraram como deveria ser honrado. E o que a palavra diz? Ele fez poucos milagres naquele lugar. Eu quero dizer para você, se a escassez dos nossos dias de milagres está acontecendo, é porque nós não sabemos honrar o Todo-Poderoso que é o nosso Senhor e Salvador, e não sabemos também honrar as pessoas que Deus tem designado uma autoridade. Pastor, você está reivindicando isso, legislando em causa própria? Eu quero dizer o seguinte, houve uma ocasião bíblica em que Samuel dirigiu-se ao povo, o povo o rejeitou. Ele voltou-se a Deus e disse assim, Deus, Senhor, o povo me rejeitou. E Deus disse a Samuel, não Samuel, o povo rejeitou a mim. Porque o Senhor havia outorgado sobre a vida de Samuel uma autoridade como profeta de Deus para proclamar verdades que transformariam aquela nação, aquele lugar, enfim. Deus estava outorgando autoridade. Eu quero dizer para vocês que nesta manhã Deus tem outorgado autoridade. Aqui os ministros do Senhor que têm colocado as suas vidas aos pés da cruz, que têm depositado total confiança no Senhor, que têm servido ao Senhor em fidelidade. E o Senhor está à procura nesse momento de homens e mulheres que falem com autenticidade e graça do amor do Senhor, mas que vivam também essa presença gloriosa do Senhor. É tempo, queridos, de deixarmos de viver essa vida teórica e começarmos a aplicar na nossa vida prática. Deus é soberano, nós honramos o Senhor, mas será que Ele é Senhor na nossa casa? Será que Ele é Senhor sobre a nossa vida? 1 Samuel capítulo 2, verso 30, diz as seguintes palavras, aos que me honrarem, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Nunca houve, e talvez nunca haverá, um tempo tão terrível, o qual nós estamos vivendo. Eu tenho certeza, convicção plena que são os últimos dias. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Viva a tua vida com a intensidade, como se Cristo voltasse hoje. Não é como voltasse amanhã não, mas como se voltasse hoje. Bom seria se nós não terminássemos essa mensagem e fôssemos arrebatados aos céus. Que gloriosa, que maravilha, que honra, que presente, que dádiva. Mas as pessoas têm colocado tão fortemente os seus desejos na terra, que eles não têm desejo do céu, porque a terra os atrai.
Quantas pessoas estão se sentindo tão atraídas pela terra? Ah, eu quero riquezas, eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero nem morrer. Eu quero dizer para vocês, queridos, aqueles que creem no Senhor, não estamos falando aqui sobre a morte prematura, não, mas aqueles que creem no Senhor, a morte é uma vitória eterna, porque estarão nos braços do Pai. Ah, eu não sei se eu vou ver o arrebatamento, mas aqueles que dormem no Senhor foram arrebatados no Senhor. E queira o Senhor que as nossas vidas também lhe encontre graça, que possamos honrá-lo e ele encontre graça na nossa vida e possa nos arrebatar também, seja pela morte, seja pelo arrebatamento da igreja, mas o importante é estarmos nos braços do Senhor. Moisés viveu uma vida de privações junto ao povo de Deus. Ele poderia desfrutar de todas as regalias do trono do Egito. Ele era possível ser um sucessor do trono do Egito. Ele estava dentro dos domínios de Faraó. Ele fazia parte da família. Mas o que aconteceu na vida de Moisés? Ele optou em servir a Deus com as privações do deserto, conduzindo aquele povo a uma promessa do Senhor, do que viver as regalias do palácio. Por quê? Sabe por quê? Porque se Moisés tivesse escolhido ser um faraó do Egito, sabe o que ele seria hoje, queridos? Uma múmia dentro de um sarcófago lá no Museu do Cairo. Mas ele não é uma múmia. Ele está ao lado de Deus, porque ele escolheu uma vida de privações, mas ele sabia o que ele estava escolhendo. Que a nossa vida nessa manhã também, a nossa escolha seja uma escolha que coloque em jogo a nossa vida eterna. Nós estamos falando aqui de termos, vou proporcionar alguns minutos de alegria na tua presença. Eu quero dizer para vocês que a Deus tem nos oferecido e está nos oferecendo uma vida plena, uma vida contínua, uma vida de graça, independente das circunstâncias. Mas há uma condição nessa manhã, assim como a palavra do Senhor é condicional. Todos os versículos bíblicos, todas as citações, se há uma preposição, se atentamente ouvires os meus conselhos, os meus estatutos, as bênçãos virão até você e te alcançarão. Aí nós isolamos o se. As bênçãos vão vir sobre mim, eu sou merecedor. Nós não somos merecedores. Nós fomos alcançados pela graça salvífica do Senhor. Graça é escandalosa, querido. A coisa mais simples, pastor Ailton, é pregar lei, não é? Pregar lei é fácil. Não pode, não faça, não deve. Agora pregar graça é escandalosa. A graça faz com que a chuva caia na casa do pedófilo e caia na casa do justo também, porque nós vivemos debaixo da graça. Todas as dispensações que existiram, que nós podemos observar na Bíblia Sagrada, foram falíveis. A dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, dos profetas, dos patriarcas, todas essas dispensações não foram suficientes para trazer a salvação ou religar-se novamente o homem a Deus. Mas Jesus Cristo veio e nos trouxe a dispensação da graça, essa graça escandalosa, que mesmo pecando, mesmo errando, o Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade. Agora eu quero declarar essa manhã uma coisa importante para você e para a minha vida. Deus sempre te dará um escape. Calma, mas não te livrará das consequências. Porque Ele é poderoso, Ele é justo, Ele é fiel. Hoje nós estamos vivendo, até eu comentei com a minha esposa ontem, talvez vocês desconheçam da palavra hedonismo. O hedonismo é uma crença que as pessoas acreditam somente no prazer. É o prazer como um bem supremo. Aqui é uma doutrina filosófica moral que afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana. Então, o hedonismo tem predominado nos nossos dias e está predominando na igreja santa, imaculada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As pessoas perderam a noção da hierarquia. Nós nascemos debaixo de uma autoridade, queridos. Você esqueceu que você nasceu debaixo da autoridade dos pais? Você foi para a escola, você estava sob a autoridade dos professores. Você está debaixo de uma autoridade. Agora, por que se rebelar contra a autoridade? Agora eu quero dizer nesta manhã, você não está se rebelando quando você não está cumprindo os preceitos do Senhor. Você não está se rebelando contra uma autoridade humana, mas você está se rebelando contra uma autoridade de Deus, porque Deus é perfeito. Deus, Ele quer compartilhar conosco nessa manhã o seu caráter. Ei, dê glória.
Agora, se eu dissesse que Deus está compartilhando a sua onipresença, muita pessoa, eu quero estar, saber de todas as coisas, a sua onisciência, saber de todas as coisas, eu quero. Deus não quer compartilhar isso, Ele quer compartilhar o seu caráter, a sua presença conosco, através desta mudança, dessa transformação, desta metamorfose. O que movimenta, queridos, essa força em movimento em nós, chama-se Espírito Santo de Deus, o outro. Jesus disse assim, olha, eu vou subir ao céu, mas mandarei o outro, quer dizer, da mesma espécie, da mesma categoria, aquele que ama, aquele que salva, aquele que cura, aquele que sente as necessidades do miserável, aquele que sente a misericórdia. Misericórdia é a miséria do coração, misericórdia é sentir o mesmo sentimento de outro. Eu quero dizer para você que o outro está aqui nesta manhã, o outro, o consolador, o transformador, aquele que muda as circunstâncias. Você já se deparou com uma situação de você chegar numa casa para fazer uma visita e está um caos instalado? Aí você, antes de sair da sua casa, nós fazemos isso, o Espírito Santo vai à frente. Vai à frente. Quando nós chegamos lá, sabe o que acontece? Uma palavra ministrada e as pessoas caem de joelho, porque reconhecem a soberania de Deus, honram a presença de Deus. Eu quero dizer nesta manhã, antes mesmo de ministrar essa palavra, honre a presença do Espírito Santo, valorize a presença do Espírito Santo, porque haverá um dia que a igreja será arrebatada e o Espírito Santo irá junto. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o pecado que o Espírito Santo nos convence é reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. A honra, queridos, é a chave essencial para recebermos o céu. Pastor, quais são os passos? 5 maneiras de ser feliz, 10 formas de agir corretamente. Quero dizer para você que às vezes essas coisas não funcionam muito bem. Alguns casos, mas não funciona muito bem. Eu quero dizer para você, anteriormente, numa das ministrações, nós falamos que um grande segredo é a gratidão, né? A gratidão. Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele agradece. Jesus, antes de multiplicar pães, ele agradece. Agora, nós temos a tendência de pedir, me dá, me dá, me dá. Eu sempre faço essa comparação. Lembra das máquinas caça-níqueis, né? A máquina caça-níquel que tem nos cassinos? As pessoas chegam na máquina de caça-níqueis. Agora, como cristão, eu faço uma pequena obra para Deus. Faço uma pequena obra. Registro isso, uma pequena obra que eu fiz. Nossa, eu fico maravilhado, eu fico até chorando. Ai, como eu sou bom, como eu faço. Aí nós depositamos na máquina caça-níquel aquela moedinha. Aí nós puxamos a alavanca e falamos, me dá todo o prêmio máximo agora. A minha parte eu fiz, agora eu quero tudo. Eu quero dizer para você, a Bíblia, ela diz que ainda que se nós fizéssemos aquilo que estamos fazendo, nós seríamos considerados como servos inúteis, porque estamos fazendo somente aquilo que deveríamos fazer. Nada além. O padrão do Senhor é padrão, não é padrão FIFA não, queridos, é padrão, é acima, viu? Padrão de Deus. O que eu ganho com isso, pastor? Você ganha gozo da salvação, alegria em servir a Deus, paz, gozo, alegria, satisfação em Deus e satisfação naquilo que Deus tem dado à sua vida. Existem alguns assuntos na palavra de Deus que são extremamente importantes, mas, ao mesmo tempo, queridos, são delicados. Quando nós falamos de honra, é um assunto um tanto delicado. Nós precisamos entender e ter maturidade. Você sabe o que é maturidade, né, queridos? Alguém pensa assim, não. Ele é idôneo é capaz, idoso é a idade avançada. Eu sempre falo isso, existem jovens sensatos, existem velhos insensatos. Agora a maturidade tem que ser alcançada pelo amor de Deus. Paulo, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, não está na tela? 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, Paulo diz assim, quando eu era criança, eu falava como criança. Eu pensava como criança. E eu raciocinava como criança. Mas agora eu sou adulto. Eu tenho que deixar de ser criança. Estou parafraseando.
Vocês estão entendendo isso? Eu não sei porque o Senhor me constrange a isso. Queridos, nós estamos vivendo um tempo, tantas pessoas mimadas. Mimadas em casa, mimadas na igreja. Me dá isso, senão eu não serei feliz. Me faça o meu desejo, porque senão nunca vou me satisfazer. Aí as pessoas dizem, coitadinho. Eu quero dizer para você que Deus não está aqui para satisfazer os nossos desejos mesquinhos, mas Ele está aqui para usar vasos que se coloquem à disposição dEle. Deus, alguém pode falar assim, mas o Senhor usou a jumenta para falar com Balaão. Era um coadjuvante, porque o protagonista da história é o Senhor. Ele quer usar vasos, Ele quer usar vidas. Ah, mas vai usar a jumenta? Não, se tiver pessoas para usar, Ele vai usar vidas para falar, para admoestar. Admoestação é diferente de uma crítica. Admoestar é falar com amor, é corrigir com amor e em amor. Vamos entender isso, queridos. É tempo de vivermos uma maturidade em Deus. É tempo de crescermos, é tempo de termos a mentalidade de Cristo. Você acha que Cristo agiria dessas formas? Ah, hoje eu não vou fazer milagre, não. Hoje eu não estou muito bem, porque o Pedro não foi comigo ali para pescar e eu estou triste. Você acha que Jesus agiria dessa forma, queridos? Ele veio com uma missão, e se nós temos uma missão, uma incumbência, as circunstâncias não vão nos atingir, porque nós somos maduros. Honrar a Deus é para pessoas maduras, querido. Não é para criança, não. Servir a Deus é para corajosos, não é para fracos, não. É triste dizer, mas se você não entendeu esse processo ainda, desista. O evangelho é para corajosos. Vamos ler Mateus capítulo 8, verso 7. Vocês vão ver aqui uma descrição, poucos versículos, mas uma história maravilhosa. O centurião. Vocês se lembram dessa história, né? Centurião. Um centurião romano. Ei, calma lá. Dentro de Jerusalém, Israel, ali há um centurião romano. Centurião é responsável por 100 soldados. O exército de Roma, quando invadiu não somente Israel, mas muitos reinos, no seu período mesmo de glórias, eles tinham 60 mil soldados naquele espaço. 100, pelo menos, soldados, a responsabilidade de um centurião. Um centurião cuidava de 100, agora imagina 6 mil, a quantidade de centuriões. Só que um se reportava a outro. Para você ter autoridade, queridos, você tem que respeitar a autoridade. Ninguém tem autoridade se não sabe respeitar a autoridade. Agora, olha essa história do centurião. O centurião, ele vai até Jesus, o centurião romano. Ele vai até Jesus e ele diz assim: o meu criado está paralítico. Vou fazer uma comparação. Vamos considerar o centurião naquela ocasião com os dias de hoje. É como se um oficial da marinha, na mais alta patente, chegasse num encanador iraquiano e dissesse assim: olha, com licença, meu criado está enfermo. Vocês estão entendendo, queridos? Oh, não é? Uma pessoa chegou, não. É um responsável por um exército. E ele chega até Jesus. Sabe por que ele chegou até Jesus? Porque ele reconheceu a autoridade em Jesus. E ele disse mais: Senhor, eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa. Basta somente uma palavra, e o meu servo será curado. Jesus disse assim: mas nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Quer dizer, no meio do povo dele, os escolhidos, aqueles que já havia sido predito que eles fariam parte desse processo, desta bênção, os seus não entenderam, mas aquela pessoa que estava fora desse circuito, ele reconhece a autoridade em Jesus.
É um oficial romano agora se dirigindo a um carpinteiro. Talvez fosse essa visão de todas as pessoas daqueles dias. Jesus deixou de realizar milagres na sua cidade natal porque até mesmo a sua família não reconheceu o poder de Jesus. Mas agora um oficial que sabe assim, sabe o que ele está dizendo para Jesus nas entrelinhas? Eu sei o que é obedecer à autoridade, e é por isso que eu tenho autoridade. E ele disse o seguinte: se eu disser para o meu soldado, vai, ele vai. Se eu disser, venha, ele venha. Se eu disser, faça, ele faz. Então, Senhor, eu reconheço a autoridade que está no Senhor. Somente uma palavra e o meu servo será curado. Oh meu Deus, que fé é essa? Será que nós teremos que aprender agora, dia a dia, aprender com as pessoas que nem professam a fé em Jesus Cristo? Agora têm atitudes mais honrosas do que aqueles que estão assentados à mesa com o Senhor cotidianamente. Vocês se lembram da história da mulher? Jesus disse assim: não é digno tirar da boca dos filhos para lançar aos cachorrinhos. Ela diz: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela estava reconhecendo o poder no Senhor também. Eu quero dizer para você que é um privilégio sobre a sua vida e a minha vida também. Deus colocou-nos uma mesa e disse assim: venha, sente-se à mesa. Só que nós costumamente, nós só nos alimentamos de migalhas. Por isso que há essa inanição, por isso que há essa fraqueza espiritual. Porque quando Deus promove um momento como esse nesta manhã, de nós assentarmos à mesa e recebermos de Deus e nos enchermos de Deus, nós ignoramos. Mas eu quero dizer nesta manhã que nós estamos aprendendo através de uma lição aqui gloriosa. Um centurião agora, um homem de autoridade, reconhecendo a autoridade em Jesus. Eu quero dizer nesta manhã para você: existem autoridades humanas que eles podem ditar leis em alguns aspectos, em alguns lugares, mas Jesus Cristo, Ele é Senhor, Ele é soberano. Vocês sabiam que na época dos reinados, rei, por isso que Jesus disse assim: ó, o meu reino está próximo. Jesus ele veio num período de monarquia. A monarquia diz o seguinte: se você servir ao rei, se você prestar devoção ao rei, os súditos, sabe o que o rei vai dar para vocês? Proteção, segurança. Jesus ele disse assim: eu sou o rei. O reino está próximo. E o reino do Senhor, sabe o que o Senhor está promovendo nesta manhã sobre a nossa vida? Ele está dizendo assim: se você prestar devoção a mim e me servir como um súdito, eu vou te dar proteção, eu vou te dar alegria, eu vou te dar graça, eu vou te dar saúde, eu vou te dar satisfação, eu vou te dar libertação. Queridos, é tempo de invadirmos as casas. É tempo de invadirmos as casas e dizer assim: Satanás, tira as suas mãos desse lar, porque esse lar pertence ao Senhor. Satanás, tira as suas mãos sujas dessa vida, porque essa vida foi lavada e remida no sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus, há poder nas palavras de Jesus. Eu creio nesta palavra, eu creio, Senhor, que o Senhor se faz presente sobre a nossa vida. Eu declaro nesta manhã a soberania do Senhor sobre a nossa vida. Oh Deus Todo-Poderoso. A postura desse homem, querido, ele é o conquistador se dirigindo ao conquistado. E ela agora está se rebaixando, dizendo: eu reconheço uma autoridade que o Senhor tem, que as pessoas não têm, que o mundo não tem, que os meus superiores não têm. Então, somente uma palavra. Eu quero dizer nesta manhã, nós nos apropriamos dessa palavra ao Senhor. E nós dissemos agora mesmo à distância: somente uma palavra. A minha casa será transformada, a sua casa será transformada. Somente uma palavra, somente uma palavra e a vida será transformada. Somente uma palavra e haverá curas. Não haverá mais escassez de milagres. Porque hoje em dia, quando acontece algum milagre, as pessoas se voltam totalmente àquilo. Nossa, o que aconteceu? Era tão comum em outras ocasiões, milagres. Eu quero dizer para você que somente uma palavra e um milagre vai se realizar. O oficial romano sabe quem é o carpinteiro, querido. Ele trata Jesus como alguém muito importante. Ele rende todo o respeito. O centurião gozava de respeito e de obediência dos seus soldados, porque honrava o seu oficial comandante. Você quer alcançar a benevolência do Senhor?
Você quer alcançar graça do Senhor? Você quer alcançar milagre do Senhor? Honre o Senhor. Valorize a presença do Senhor. Não foi você que escolheu o Senhor, não, querido. Talvez você possa pensar assim: eu saí nessa manhã porque eu escolhi o Senhor. Não foi o Senhor que te escolheu. Em meio a muitos, Ele nos amou, Ele nos resgatou. Ele disse assim: você é meu, eu te escolhi, pronto. Eu estava prestes a completar a minha maioridade. Eu disse assim: não vejo a hora de completar a maioridade. Porque naquela época a maioridade permitia ir aos cinemas, ver filmes adultos, enfim. E eu disse assim: não vejo a hora de completar a maioridade. Aí uma voz disse, igual aquela que falou com o rico lá insensato. A voz disse assim: não, você é meu e eu te escolhi. E eu não me arrependo nenhum instante sequer desta vida com Deus, porque eu desfrutei de algo que chama-se gozo da salvação. 5 minutos de prazer, 10 minutos de prazer não vão superar o gozo da salvação, que é ser salvo em Jesus Cristo. Honre o Senhor, adore o Senhor. Versículo 8, 7. Por favor, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. É o quadro dos nossos dias, queridos. Nós falamos sobre milagres. Eu sempre faço essa comparação. Desculpa eu ser repetitivo, queridos, mas é que o Senhor vai movimentando meu coração. Nós somos experts em dar receitas, viu? Parece que a gente pega um púlpito desse daqui, ó. Quando a gente fica aqui na frente, parece que a gente vira um professor, né? Um especialista para discernir. Olha, o pão. Primeiro você pega a massa, faz isso. Modela, tal, coloca no forno, tem um segredo, aquela pincela, tal. Somos nós, exatamente nós. Você pega aqui a palavra, você vai, você prega, você anuncia, você faz isso. Aí o que acontece? Nós somos aqui os experts, os padeiros. Só que quando é encostado um carro ali na frente, diz assim: entra aqui para a gente distribuir o pão. Ele fala: não vou distribuir, isso aqui não é para mim. Eu só dou receitas, eu só ensino. Você não percebeu, não? Sou mestre. Não havendo distribuição, não haverá satisfação. A quem devemos honrar? Quando Deus fala pela primeira vez em honra, nos mandamentos, Ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem. Gente, é questão agora de longevidade. Vocês estão entendendo isso? Por que tantas mortes precoces? Tantas pessoas, coitado, na tenra idade. Eu quero dizer para o seguinte: é bíblico, honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem na face da terra. Aprendeu a honrar pai e mãe? Aprendi. Então honre a Deus agora também. Mas eu não honro meu pai e minha mãe. Não vai honrar a Deus, porque Deus é pai. Deus, Ele dá-nos uma demonstração igual um amor de uma mãe para com o filho. Só que o amor dele é acima, né, queridos? Deus não tem amor, Ele é amor. A essência do amor está em Deus. E não se esqueçam, viu? O adversário das nossas almas, Satanás, ele era um anjo de luz. Possivelmente, se alguém chegasse nos céus e perguntasse assim: Deus, mostra-me aqui alguma referência, um aferidor de medidas, algo assim bonito, com todas as perfeições, Deus diria: aquele. O aferidor de medidas. A perfeição. Só que a perfeição transformou-se em orgulho, transformou-se em vaidade. Eu lembro perfeitamente, pastor Ailton, há alguns anos, pastor Ailton mencionou uma palavra e eu achei interessante. Ele disse o seguinte, que não nos impressiona pessoas que usam camisetas, os darks, dizendo assim: eu sou adorador do diabo. Isso é bobeira. Sabe o que Satanás está querendo? Que você adore a si mesmo. Ok? Tem pessoas que, olha, coloca chifre, já viu isso na televisão? Um colocou chifre, o outro colocou orelha, parece, coitado, deve ter um problema.
falta alguma coisa para encher esse vazio no coração. Eu quero dizer para você que o grande perigo que nós estamos incorrendo nesta manhã, diante dos céus e diante do inferno, é de adorarmos a nós mesmos, e aí nós seremos semelhantes àquele que foi destituído do seu lugar de honra e de glória, e transformou-se no arqui-inimigo das nossas almas. E como nós dissemos, ele está ao derredor, porque ao nosso redor está Jesus Cristo. O leão da tribo de Judá, ele é imitador. Ele está imitando, ele está como o leão, ele está ali, aquele gatinho, aquela coisa ali naquela... Mas não, o Senhor Jesus Cristo é o leão que está ao nosso redor. Ele está rugindo. E que nesta manhã, queridos, o Senhor move o meu coração. Lembra da Páscoa? A Páscoa tinha uma ordem. A ordem era a obediência. Olha, vocês vão matar o cordeiro assim, assim, dessa forma, vão preparar a comida desta forma, e vocês vão pegar o sangue e vão aspergir nos umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte vier, não que o anjo não soubesse reconhecer quem era a casa de um, casa de outro. Você acha que o anjo não vai reconhecer? Não, porque havia um sinal de obediência. Eu quero dizer para você que onde havia o sangue do cordeiro aspergido nos umbrais daquela porta, o anjo passava. O significado de Páscoa significa pesar, que significa passar acima. Eu quero dizer para você, em nossa vida nesta manhã, o Senhor está nos marcando. O Senhor está marcando a nossa vida com o seu sangue precioso. E quando o adversário das nossas almas vier sobre a nossa vida, ele vai ver o sangue de Jesus. Não é a sua eloquência, não é a sua preparação teológica, não é a cadeira teológica que transforma alguém. O que transforma alguém é se colocar nas rodas do oleiro e permitir que Deus molde a sua vida. Deus trabalha e as mãos do Senhor não são vacilantes. Deus não vacila, Deus não vacila. As mãos do Senhor são seguras. Ainda que você tenta se desvencilhar, o Senhor segura com mão forte e firme, e nos pedais Ele vai nos moldar. Deus está moldando a sua e a minha vida nesta manhã, para nós entendermos que a honra é devida ao Senhor. Queridos, Deus está nos blindando nesta manhã. Deus está blindando a sua mente, as suas emoções, o seu intelecto, o seu coração, que são pontos vulneráveis que Satanás está à espreita para atingi-lo, mas o sangue de Jesus está sendo aspergido sobre as vidas dessa manhã. Você acredita no poder do sangue de Jesus ou não? Ou você acha que é uma fábula? Você acha que é uma fábula artificialmente composta por homens? Eu creio no sangue de Jesus Cristo, porque eu fui salvo e redimido pelo sangue de Cristo. Efésios capítulo 3, os anjos quiseram fazer a parte dos homens. Aí Paulo diz assim, foi-me revelado o grande mistério. Aí a gente fala, que mistério é esse, Paulo? Conta logo, que eu não aguento mais de curiosidade. Paulo diz, é o mistério, a revelação da igreja, a multiforme sabedoria da igreja, as multimaneiras, o multicolorido, essas formas de agir, foi revelado à igreja. E eu quero dizer para você, a igreja que prega o evangelho, a igreja que alcança os perdidos, a igreja que honra a Deus. Aí o que Paulo está dizendo assim, olha, os anjos estão observando do céu e dizem assim, meu Deus, olha isso. Olha o trato de Deus com a humanidade, porque o anjo está olhando e diz assim, eu nunca fui redimido, mas o homem foi. Eu não posso, um anjo não pode viver essa experiência, mas nós podemos, e através da honra, nós vamos viver experiências maiores, nós vamos viver coisas maiores no Senhor, nós vamos ter experiências que jamais vivemos, nós vamos viver no estado, queridos, de graça no Senhor. As pessoas dizem assim, eu estou no estado de graça. Esse estado de graça deve ser constante sobre a nossa vida, se honrarmos a Deus. Aquele que honra será honrado. Nomes e títulos são importantes? Sim, existe uma hierarquia, né? Sim. Mãe, pai, filho, filha, apóstolo, profeta, cristão, ser humano. Eu sempre digo que é muito importante, queridos, até nós pastores, nos humanizarmos, tá? Tem pessoas às vezes que se colocam num alto pedestal, parece que estão no apogeu da sua fé, parece que são refratários a qualquer seta maligna. Não, eu estou numa posição, quero dizer para você que não, querido. Nós somos seres humanos, estamos suscetíveis a todas as armadilhas, as artimanhas, as setas inflamadas do maligno, mas há um mistério nesta manhã. Se honrarmos a Deus, se honrarmos a nossa liderança,
se honrarmos aqueles que estão ao nosso lado, e se honrarmos aqueles que estão abaixo de nós, nós seremos honrados pelo Senhor. Esses nomes, eles definem o papel de identidade de uma pessoa. E quando são usados corretamente, estabelecem relacionamentos designados por Deus. Quando essa nomenclatura é usada corretamente, porque só a nomenclatura às vezes não vale nada, viu, querido? Há poucos dias nós falamos aqui. Eu poderia ter o título aqui. Eu poderia ter um título de semideus. Não poderia? O semideus Marafon está... Se a igreja não me reconhecer como isso, eu não sou nada. É a igreja que reconhece em nós o que nós somos. É a igreja do Senhor Jesus Cristo que irá reconhecer se você é um profeta, se você é um apóstolo, se você é um pastor de verdade. A igreja do Senhor Jesus Cristo irá reconhecer e irão te respeitar por isso, porque eles irão dizer assim: eu reconheço em você uma autoridade. Ah, pastor, o senhor está sendo duro, o senhor está querendo reivindicar para você. Estou sim. Se eu não respeitar a Deus e as pessoas e os meus superiores, eu não serei respeitado. Pensem nisso. Eu vou adiantar aqui, queridos. A vida flui através da honra. Ponto 2. A vida flui através da honra. O fruto que se manifesta claramente quando se estabelece uma cultura de honra é que a vida de ressurreição de Deus começa a fluir para as vidas. Vocês lembram que Deus disse assim, ó? Jesus disse, Mateus 28, 18, acho. Jesus disse assim: toda a autoridade me foi dada. Ele era um representante de Deus na terra. Ele não era um qualquer, ele não era um carpinteiro. Ele disse assim: toda a autoridade me foi dada. Ele era um representante de Deus ali na terra. Por isso que aquele homem reconheceu a autoridade em Jesus, porque ele estava representando Deus. E aqueles que representam Deus têm características de Deus. Aqueles que representam Deus na terra têm atitudes de Deus. Aqueles que são representantes de Deus na terra têm comportamentos que remetem a Deus. Eles se parecem com Jesus. O primeiro mártir, Estevão, ele se parecia tanto com Jesus, que ele disse assim: eis que vejo os céus abertos. Ele repetiu as palavras de Jesus, não é? Eis que vejo os céus abertos. Jesus disse as mesmas palavras: eis que vejo os céus abertos. Aí Estevão disse assim: ó, Pai, eu entrego o meu espírito. Jesus disse: Pai, eu entrego o meu espírito. Eu quero dizer para você que aqueles que servem a Jesus têm características de Jesus. Quer honra, querido? Honre. Quer ser reconhecido como um cristão autêntico? Tenha atitudes de um cristão autêntico. Quer ser reconhecido como um ministro do Senhor, ministro do Evangelho? Viva aquilo que você está falando. Honra. Se não vemos esse fruto, então precisamos nos perguntar se realmente estamos honrando aqueles que nos cercam como deveríamos. Não está havendo milagres? Nossa igreja não tem milagre. Os pastores não são poderosos, não, pastor. Não tem isso. Não tem. Eu quero dizer para você, se não está acontecendo milagre aqui no meio da sua igreja, onde você congrega, onde você é alimentado, é porque nós não estamos honrando a Deus como deveríamos honrar. Porque vai ser uma coisa tão comum acontecer milagres no nosso meio, que vai se tornar algo até comum. Nós devemos estar convencidos, irmãos, de que um dos motivos pelos quais os principais líderes da igreja passam pelo ciclo desalentador de ver os grandes derramamentos gradualmente voltarem à rotina normal é a falta de entendimento acerca dos 5 ministérios. Vocês lembram da última ministração? Foi falado dos 5 ministérios? Deu uma pincelada. Não tinha mão representando os 5 ministérios? Hoje eu quero propor uma outra comparação. Eu tomei emprestado do Dennis Silk, de um livro intitulado A Cultura da Honra.
Ele nos dá uma demonstração exata desses 5 ministérios. Eu gostaria de propor para vocês essa manhã. Vocês vão identificar muita coisa aí. Alguém está pensando, o que é isso que o pastor está falando, 5 ministérios? Os 5 unções? Eu quero dizer para você que está em Efésios, capítulo 4, verso 11. Ok? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para, e outros para pastores e mestres. O que eu quero propor para vocês nesta manhã é o seguinte: como reagiriam essas pessoas em um acidente automobilístico? Aconteceu um acidente. Agora vamos observar aí como que a pessoa vai reagir. Primeiramente, sai o pastor. Vocês vão começar a entender. É o primeiro a sair do carro. Quem que sai primeiro do carro? O pastor. Ele vasculha o local, avalia a situação, começa a fazer uma triagem, de aplicar os primeiros socorros às vítimas. Ele recolhe cobertores, e casacos, água, qualquer coisa que possa encontrar para dar conforto a elas. Ele avalia a situação para ver se alguma coisa representa uma ameaça à segurança. Tanto daqueles que estão recebendo cuidados, quanto daqueles que estão vendo, também observando aquela situação. E ele conversa com as pessoas, com cada pessoa. Ele quer saber o nome de cada um. Ele quer saber com quem ele é casado. Ele quer saber se tem filhos. Este é o pastor num acidente de automóvel. Ele chega, ele já vai criando essa situação. Ele reúne informações, porque ele sabe que a qualquer momento, quando o socorrista chegar, ele tem informação suficiente para passar para os socorristas. Ele sabe do que está acontecendo na vida daquela pessoa. Isso é um pastor. Numa situação dessa, ele traz uma sensação de calma. E cada pessoa ali tem um sentimento genuíno de cuidado e conexão com o pastor. Ele até mesmo pergunta, às vezes, eu poderia ser médico, né? Por que eu não estudei para ser médico? O pastor às vezes é assim, o verdadeiro pastor. Aquele que se coloca no aprisco, em favor das ovelhas, aos cuidados da ovelha. Então, essa é a atitude de um pastor, num acidente de carro. Agora, logo em seguida o pastor, vem o mestre. O mestre se aproxima do acidente, no mesmo acidente, a mesma ocasião. Agora, olha o olhar do mestre. O mestre é o próximo a entrar na cena. Ele estuda as situações. O que causou o acidente? A derrapagem do pneu. Foi imprudência do motorista, hein? Ele recua. Observa os padrões e marcas dos pneus e a distância de cada carro. Que cada carro avançou antes e depois do impacto, e avaliando a velocidade de cada veículo do ponto de impacto, com base no seu profundo conhecimento do manual do motorista e das leis de trânsito, ele desenvolve uma teoria sobre quem foi o culpado. Sua conclusão é de que, acima de tudo, os motoristas precisam de mais treinamento. E é muito provável que teriam grandes benefícios se fizessem aulas obrigatórias e cumprissem contínuos, essas exigências contínuas de atualização. Vocês estão entendendo? Sabe o que está acontecendo nos nossos dias, queridos? Nós estamos tendo muito mestre. Está faltando um pouco de pastor, não está? Mestre, olha, está errado. Não é assim. A palavra está dizendo sim. Não, calma, não. Você não está entendendo. Esse acidente aqui, ele não está nem preocupado com as pessoas, ele não está preocupado com as vítimas do acidente, ele está preocupado com o que aconteceu. Em quem colocar também a culpa? Não, a culpa é de vocês. Vocês estão despreparados. É por isso que está acontecendo isso com vocês. Por que vocês estão despreparados? Essa é a função do mestre de um acidente. Agora existe o que? O evangelista. O evangelista, ele chega na cena, o evangelista, e pergunta a todos que estão deitados em um lugar seguro, porque o pastor colocou num lugar seguro. Aí ele pergunta assim: se você morresse em resultado das suas lesões, sabe para onde você iria? O céu ou o inferno? Esse é o evangelista, querido. E vocês aqui que estão vendo aqui, vocês que estão assistindo isso aqui, e vocês? Se vocês tivessem essa mesma situação, onde vocês iriam? Para o céu ou para o inferno? Essa é a função do evangelista. Ele aproveita a oportunidade e vai falar sobre isso. Ele observa onde há um grande aglomerado de espectadores e pessoas em seus carros que estão estacionados para observar, e começa a se dirigir à multidão com a mesma pergunta: não há garantia de que você chegará em sua casa em segurança hoje? Vocês sabem para onde vocês vão? As pessoas entregam seus corações ao Senhor,
ao lado da estrada. E ele explica a todos que esses novos crentes, que o maior presente que se pode dar a outra pessoa é o presente da salvação. Ele as treina. Vou treinar você para levar outros a Cristo. E ora para que o batismo do Espírito Santo venha sobre todas elas. Depois ele diz, uau, isso foi tremendo. Aí ele chega na casa dele e fala assim, que fantástico, acho que eu vou comprar um rádio da polícia agora. Eu vou ficar atento a todos os acidentes que acontecer. A primeira aquisição que eu vou chegar em casa, eu vou ficar lá, vou sintonizar a frequência da polícia. Qualquer acidente eu vou lá, porque é um resultado maravilhoso. As pessoas se renderam. Essa é a função do evangelista, querido. Agora existe o profeta. O profeta chega no mesmo acidente. Sabe o que ele diz? Sabia que isso ia acontecer. Eu tive um sonho com aquela cena na noite anterior. Na noite anterior eu tive um sonho. Sabia que tudo isso ia acontecer. Pelo fato de que todos os envolvidos no sonho, ninguém pereceria. Então eu já estou tranquilo. Mas eu já fui avisado, já sabia. Então ele anda pelo local e começa a invocar o destino de vida sobre aquelas pessoas. E ele libera o espírito de revelação dentro do grupo. E finalmente, e muito naturalmente, ele começa a perguntar em volta para descobrir quem está no comando da cena. Quando ele descobre quem está no comando, ele discerne se aquele é o líder escolhido por Deus ou não. Ou se descobre que ninguém está no comando, ele indica alguém. Observe a função dos profetas naquela época. Natan chegou no rei, querido. Propôs uma historinha, né? Porque se ele chega direto no rei, ele fala, ó, corta a sua cabeça, meu querido. Aí propôs uma história e o rei, vocês sabem disso, querido. Então, é interessante isso. Você observou? O pastor, o evangelista, o profeta, agora tem um apóstolo. O apóstolo chega na mesma cena. Ele ora pelos feridos. E ele convida o toque sobrenatural de cura de Deus a entrar em cena. Ele começa a contar testemunhos de quando esteve no cenário de acidentes de automóveis e testemunhou o poder de Deus se manifestar nas situações. O nível de fé das pessoas começa a aumentar. E ele pergunta se alguém sente o calor nas suas mãos. Ele convida os que levantaram as mãos a orar uns pelos outros, a fim de que sejam curados. Ele demonstra a todos que estão próximos que o reino dos céus está às portas. Então ele abre uma escola para aqueles que chegam às cenas de acidentes de carro e os envia por todo o mundo para fazerem sinais e maravilhas. Vocês entenderam, querido? O fato de cada um ter um comportamento, a multiforme sabedoria de Deus foi manifestada através da igreja. O multicolorido, essas diferenças. Mas cada um dentro da sua posição, da posição que Deus tem otorgado e tem o chamado. E eu quero dizer para vocês dessa manhã, que a recompensa da honra, queridos, honre também aqueles que o Senhor também tem designado. Essas funções de cuidar, funções de orientar, funções de preparar, funções que para Deus são requisitos importantíssimos e essenciais para a igreja do Senhor. A igreja sem isso aí não funcionaria. Agora, o que está acontecendo nos nossos dias? Tem muito profeta sentado com a boca calada. Tem muito mestre também sentado no banco, só julgando a situação. Igual Jesus, curando o paralítico que entrou pelo teto, e os religiosos, quem é esse para perdoar pecados? Quem que ele pensa que ele é? Jesus estava fazendo um grande milagre, ele está curando o paralítico. Disse assim, perdoados são os seus pecados. Todo mundo ficou quieto. Perdoados são os seus pecados? Então, já que tem o poder, se eu perdoar pecados e transformar, então levanta e anda. Aí o povo começou a pular e gritar. Quero dizer para você nesta manhã, os seus pecados foram perdoados. Glorifica a Deus por isso. E as demais coisas irão acontecer na sua vida, na medida que nós honrarmos a Deus e entendemos o propósito de Deus sobre a nossa vida. E entendemos que a honra que prestamos às pessoas que estão ao nosso lado, abaixo de nós e acima de nós, irão determinar a bênção sobre a nossa vida. Mas eu vou, pastor, no culto de milagres. A igreja está fazendo um culto de milagres. Não vai ter milagre se não tiver honra. Haverá frustração, porque as pessoas irão voltar da mesma maneira. Mas onde há honra, há milagres.
E a minha vida não pode se condicionar tão somente dentro de quatro paredes. Aqui eu sou crente, lá fora eu não sou crente. Ei, queridos, aqui é um posto avançado. Você está recebendo informação para viver uma vida cristã lá fora. Eu falava com o pastor Ailton, preparando a mensagem, uma situação parecida acontece comigo na rua, eu passeando com o cachorro. Aí eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Um jovem, uma situação, eu passei por ele, andei 50 metros. Quando eu cheguei lá na frente, puxei o cachorro insistia, eu puxei, volta. Tem que fazer alguma coisa para esse rapaz. Se você pode, você faz. Ou você é pastor, ou você é evangelista, você é profeta, o que é? Aí passa batido, que nem o sacerdote que passou lá no Bom Samaritano, né? Na história do Bom Samaritano. Então o Senhor me impulsionou a fazer algo. Para a glória de Deus, não para a minha glória. Não vou também nem relatar o que foi. Mas eu sei que eu consegui cumprir aquilo que havia sido determinado para mim. E eu me senti feliz, voltei para minha casa com um sentimento de ter cumprido aquilo que o Senhor falou e que eu ouvi a voz de Deus. O meu entendimento foi, Senhor, obrigado por ouvir a tua voz. E obrigado por falar comigo. Obrigado por me direcionar. Queridos, para nós encerrarmos, há uma passagem bíblica em Mateus capítulo 10, verso 40 ao 42. E essa palavra vocês já conhecem. Ele diz, recebe. A quem recebe, a mim, recebe. Tá, agora eu fiz uma sugestão de nós trocarmos agora. A palavra recebe pela palavra honra. E nós vamos ler nesse momento. E quem honra, ainda que seja com um copo de água fria e um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Agora eu quero ler a passagem que antecede isso, que diz o seguinte: quem vos honra, a mim me honra. A quem me honra, honra aquele que me enviou. Quem honra um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem honra um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem honrar, ainda que seja com um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Perderá o seu galardão. Nós precisamos entender, queridos, há uma estrutura de autoridade no reino de Deus. Começa com o Pai, se estende até Jesus, aquele a quem Ele enviou e entregou toda a autoridade. Começa com Deus, segue em Jesus. E hoje nós temos essas diretrizes da nossa vida para seguirmos. E temos o Espírito Santo de Deus. Você sabia que a Bíblia Sagrada é o único livro que você tem o seu real intérprete ao seu lado? Não tem nenhum livro que a gente compre que tem um intérprete, né? A Bíblia tem. O real intérprete. Alguém diz assim, eu não entendo. Eu não entendo o que está escrito. Convide o intérprete. Intérprete. Me ajuda a entender. Intérprete, acrescenta a minha fé. Intérprete, me ensine a honrar. Espírito Santo de Deus, me ensina a entender quais são as suas vontades, ó Senhor, para com a minha vida. Convido o Espírito Santo nesta manhã, querido, para todos os momentos da sua vida. Convide o real intérprete. Ah, pastor, eu nem a escritura eu estou lendo. Então você está um pouco distante do reino de Deus, das coisas de Deus. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo se faz presente nessa manhã. Ele está nos constrangendo. Eu me sinto constrangido, queridos. Me perdoem, eu me sinto constrangidos por receber um amor tão grande, tão imensurável da parte de Deus, o perdão dos meus pecados, e eu não saber honrar o Senhor. Por muitas vezes da minha vida, não saber honrar, não saber dedicar ao Senhor a minha total devoção, prestar a Cristo, que é o cabeça, a devoção total sobre a nossa vida. Jesus disse lá em Mateus 28, 18, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é o cabeça da igreja.
E virá o dia em que ele apresentará o reino de volta ao seu Pai, uma vez que toda a rebelião terá sido posta debaixo dos seus pés. Os profetas do Antigo Testamento eram porta-vozes que anunciavam o Evangelho. E Deus usava em algumas circunstâncias, em alguns momentos necessários, e depois não usava mais. O Senhor ficou até 400 anos sem falar com a humanidade. Agora eu quero dizer para você nessa manhã, para confortar o seu coração, o Senhor está conosco todos os dias. O Espírito Santo está conosco todos os dias. Ele não está só em circunstâncias difíceis. Não chame Jesus para a sua vida só no momento de dificuldade. Chame Jesus para todo momento da sua vida. As bodas de Caná, só aconteceu o milagre do vinho porque Jesus já estava lá. Ninguém falou assim, olha, acabou o vinho, chama Jesus lá. Jesus já estava lá. O milagre vai acontecer na sua casa. O milagre vai acontecer na minha vida. O milagre vai acontecer na igreja do Senhor, porque Jesus já está aqui. Será só uma manifestação da glória de Deus. Será uma manifestação da presença de Deus. Será uma manifestação de cura. Será uma manifestação de libertação. Mas o Senhor já está na nossa casa. Havendo Deus, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Eu estou esperando o profeta bradar. Tem que bradar. Tem que falar. O profeta calado também não tem serventia na casa do Senhor. Deus dá dons, outorga autoridade para serem utilizados, não para serem guardados. Mas aqui a palavra diz que nos últimos dias o Senhor falou através de Jesus Cristo. E Ele está falando desta manhã através de Jesus Cristo. Honre para ser honrado. Obedeça para receber obediência também. E o Novo Testamento o reitera pela forma pela qual um dia Jesus ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus. Ele ressuscitou. Ele está vivo, querido. Ele está vivo. Se você for até Jerusalém, no túmulo de Jesus, há uma inscrição dizendo assim: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. É o único túmulo. Se você for do túmulo de Maomé, diz: aqui jaz Maomé, aqui jaz Buda. Mas o túmulo de Jesus aqui, Ele não está aqui porque Ele ressuscitou. E Ele está dirigindo a nossa vida. Que o Senhor dirija, queridos, os nossos passos. Para encerrar, prometo. Segundo ponto principal: se honrarmos os que estão acima de nós, receberemos uma recompensa. Se honrarmos os que estão do nosso nível, quem são os que estão no nosso nível? Quem são os que estão no nosso nível? Vocês estão aqui? Vou voltar. Se honrarmos os que estão acima de nós, nós receberemos? Ok. Se honrarmos os que estão no nosso nível, nossos irmãos, receberemos? E finalmente, honrando aqueles que estão sob os nossos cuidados e sob nossa autoridade, também receberemos? É isso, querido. Se unirmos essas frases aos versículos de Mateus, descobriremos que cada um desses níveis traz consigo uma tremenda recompensa dos céus. Amém. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.